Estamos começando mais uma edição do programa Momento com a Família. Saudamos a todos os telespectadores do canal 38 com a paz do Senhor. Esse programa ele é apresentado todas as quintas-feiras a partir das 22 horas aqui no canal 38 e ele tem a responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró, na presidência do nosso pastor Francisco Cícero de Miranda. Nós iremos conversar hoje sobre um assunto muito importante que fala sobre a intimidade do casal, o relacionamento, a sexualidade, esse assunto que é muito importante. E o tema que nós demos a esta conversa é exatamente baseado lá em Cantares de Salomão, no capítulo 4. E eu denominei o tema desta palestra, dessa conversa, Venha ao meu jardim. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Ok, estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós vamos conversarmos hoje sobre um assunto muito importante, muito interessante, que fala sobre a intimidade do casal. O tema da nossa conversa é Venha ao meu jardim. Está baseado lá no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 4 e o capítulo 5. E nós vamos discorrer assuntos que são bem interessantes acerca da intimidade do casal. Primeiramente, nós gostaríamos de citarmos o versículo lá na Palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, onde fala que o Senhor Deus, então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem, ele passou a ser alma vivente. Esta passagem do livro de Gênesis, ela nos mostra, nos ensina que o homem, ele é exatamente o fundamento da família humana. A mulher, ela saiu do homem, ao invés de sair da terra. Deus fez o homem do pó da terra, depois soprou em suas narinas, e ele passou a ser alma vivente. A mulher foi diferente, porque ela fora criada, diz o sábio, para descansar no homem ou depender do homem. Ou seja, a mulher, ela fora criada para ter o homem como seu apoio. No livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 21 e 22, está escrito assim, a palavra de Deus. Então o Senhor Deus, ele fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechando o lugar com carne. Com esta costela que havia tirado do homem, então o Senhor Deus fez uma mulher e levou até o homem, até ele. Então Deus fez o homem e depois ele criou a mulher e os uniu através do laço sagrado do matrimônio. Gênesis 2, capítulo 1, versículo 27 e 28.
macho e fêmea os fez, os criou e os abençoou, dizendo: vocês cresçam, vocês multipliquem. E esse crescimento, essa multiplicação, ela se concretiza através da relação do ato sexual entre o casal casado. Então, o sexo foi Deus que criou. Não foi uma invenção do homem. E quais foram as razões? Quais são as razões por que Deus criou o sexo? Você podia fazer essa interrogação? Por quê? Para quê? Deus, ele criou o sexo. Deus nada fez sem que tivesse objetivos, sem que tivesse propósito. A primeira razão porque Deus criou o sexo é para procriar a raça humana. Nós entendemos que só há um jeito de ser fecundos e multiplicar-se em número. Exatamente a prática do sexo saudável no pacto do casamento. Essa é a primeira razão. Porque Deus criou o sexo, para que Deus criou o sexo. A segunda razão que Deus criou o sexo é para selar um pacto de sangue entre dois seres humanos. Sim. A Bíblia diz, lá em Gênesis 2:24, e eles se tornarão uma só carne. Isso fala de um pacto de sangue. Os tornar-se uma só carne através do ato sexual. As relações sexuais, elas constituem o fato de ele fazer uma só carne com a outra pessoa. Esse termo, ele refere-se exatamente a uma relação carnal, física, ou a um pacto sexual. E a terceira razão, porque Deus criou o sexo, ou para que Deus criou o sexo, é exatamente para permitir que o sexo pudesse ser desfrutado pelo casal. O relacionamento físico, gente, ele é um presente de Deus dentro do casamento, e deve ser usufruído pelo casal sem medo de ser feliz. Nós vamos advir, vocês vão concordar comigo, que o sexo, como Deus planejou, o sexo é bom, o sexo ele é empolgante, o sexo ele é forte, ele é vivo, é unificador. O sexo, vocês vão também concordar comigo que ele proporciona união. Ele proporciona mais intimidade do casal, ele proporciona conforto, prazer, divertimento e, por fim, criação da vida e ainda proteção da tentação sexual, do adultério. Você que tem uma vida sexual harmonizada, harmônica, com seu cônjuge, as portas do adultério, da prostituição, da promiscuidade, elas são fechadas, porque você está bem alimentado. Agora nós temos que entender dentro da sexualidade do casal que existem diferenças entre o sexo entre o homem e entre a mulher. E essa diferença nós temos que entendê-las para podermos, exatamente, nós termos uma vida sexual bem harmonizada, bem equilibrada. Por exemplo, o sexo para os homens, nós vamos ver que ele é mais físico. Ou seja, o homem ele é capaz de se excitar
mesmo depois de um dia árduo de trabalho, apesar do cansaço, mesmo assim, se houver desejo, ele fica excitado. Ou seja, o sexo para os homens, ele é mais físico. Os homens, ele se excita pelo ver, pelo olhar. Já as mulheres, veja bem, o sexo para as mulheres, ele é mais emocional. É menos físico. Nós vamos ver mais na frente a importância de tocar. Uma mulher, por exemplo, que está com problemas de ordem pessoal, não sexual. Por exemplo, depois de um dia exaustivo no trabalho, dificilmente ela vai se entregar. Ou seja, ela é cansada, exausta, jamais ela vai se entregar a uma relação sexual. Por quê? Ela é mais emotiva. Outra diferença, por exemplo, o sexo para os homens depende do desejo, depende do desejo. Para que um homem ele se excite, não é necessário que haja contato físico. Não raro. Basta ele ter ouvir uma bela apresentação. Seu desejo, no entanto, o simples fato dele ver, ele sente desejo. Já as mulheres é diferente. Por exemplo, o sexo para as mulheres depende do contato físico. As mulheres, por exemplo, as mulheres precisam, claro que o homem precisa também, mas a mulher precisa mais de carinho, ela precisa mais de toques, para poder se excitar. As mulheres, por exemplo, elas gostam de ser tocadas em lugares diferentes, ouvir coisas diferentes. O homem realmente ele já é mais diferente nessa parte. Ele é mais ver, o tocar é mais para a mulher. Veja outra diferença interessante. Para os homens, o sexo ele tem um ciclo, com um começo, com um meio e um fim. Ou seja, entre os homens, o ato sexual, ele é bem demarcado por etapas. Depois de chegar ao orgasmo, o homem tende a ficar mais concentrado em si mesmo. Já as mulheres, é diferente. O sexo para as mulheres é um ciclo que não se encerra logo, abruptamente, não. Ao final de uma relação sexual, geralmente na fase conhecida como pós-orgasmo, o nível de excitação da mulher, ela cai gradativamente. Ou seja, ela passa mais tempo excitada depois do que o homem. Essas diferenças são interessantes porque você conhecendo tanto o homem como a mulher, eles vão ter exatamente condição de ter uma relação que venha trazer satisfação mútua. Porque o prazer sexual, ele deve ser compartilhado com o casal. Não deve ser egoísta, de maneira nenhuma. Agora, é preciso cuidar do jardim para manter vivo o romantismo no casamento. É preciso cuidar dessa área. Por exemplo, a esposa, ela precisa ser preparada para o sexo. E o marido precisa descobrir e se especializar naquilo que leva a sua esposa a também desejar fazer sexo. O que ela mais gosta? Muitas vezes são flores, ou um presente, ou um toque, uma palavra. Cabe ao homem ele estudar, descobrir aquilo que é melhor. Ou seja, uma vida sexual plena, ela é fruto de um relacionamento diário. É um relacionamento
é constante, dia a dia, onde impera o quê? O amor, onde impera o respeito, onde impera a renúncia e principalmente a fidelidade. Esses elementos, eles fazem parte do cardápio da intimidade do casal. E é importante que o casal, ele se preocupe com esta condição. Por que que os relacionamentos eles esfriam? Muitos casais têm uma vida íntima desajustada, desequilibrada. Por quê? Exatamente por falta de romantismo. São atitudes deformadas sobre sexo. O casal que não tem conhecimento, que é cheio de tabus, de preconceitos, heranças que trouxeram dos avós, dos avós, pais. Muitas vezes é justificado uma enfermidade física ou mental, mas que tem o médico, procura o seu médico, procura se consultar, ver qual é o seu problema físico, o medo do fracasso, o excesso de peso. O excesso de peso atrapalha a relação sexual do casal, a intimidade do casal, traz problemas, algumas frustrações, preocupações sérias, que seja do lado financeiro, econômico, que seja familiar. As grandes preocupações, ela traz um esfriamento no relacionamento do casal. Isso é importante que nós cuidemos do jardim. Como dificuldade na vida financeira, profissional, ressentimentos, falta de compreensão dos pontos de satisfação sexual do parceiro. Então, são muitos os problemas que podem, ou seja, fragilizar a intimidade do casal. Lá em Cantares de Salomão, no capítulo 4, versículo 12 e 15, nós vamos encontrar uma série de razões que traz lições importantes na intimidade do casal. Primeiro, nós vamos ver que o prazer sexual ele está baseado na atração do marido em relação à sua esposa. Se isso é verdade, quais são as qualidades que existem em você, mulher, por exemplo, que possa atrair o seu esposo sexualmente? Se nós olharmos o livro de Salomão, no capítulo 4, Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 12 até o 15, nós vamos ver algumas qualidades na Sulamita que atraíam seu esposo Salomão. Quais são essas qualidades? Exatamente, nós vamos ver que a primeira dela era a fidelidade. No capítulo 4, versículo 12, diz assim: minha noiva, meu amor, você é como um jardim cercado e fechado. Você é uma fonte particular. Essa tradução é na linguagem de hoje. Tá? Então, Salomão, ela observava, ela encontrava na sua esposa fidelidade. Quando ele dizia, o jardim é fechado, minha noiva, meu amor, você é como um jardim cercado e fechado. Então, o jardim, ele é fechado para qualquer outro que não seja seu marido. Você é só dele, pertence só a ele. A fonte é abençoada por Deus com vitalidade sexual que flui em direção ao marido. A demonstração de fidelidade e compromisso da esposa provoca uma profunda atração física no esposo. E esta qualidade, ela tanto é observada no homem, pela mulher, como na mulher pelo homem. Então a Sulamita ela era fiel. O esposo, Salomão, ele pôde ver também na sua esposa frutos. Lá no capítulo 4, versículo 13, está escrito assim: nesse jardim as plantas crescem bem,
crescem como um pomar de romãs e dão as melhores frutas. Nele existe hena e nardos. Ou seja, aí está dizendo que as plantas aqui, nessa passagem, refere-se exatamente à sexualidade da sua amada. A palavra frutos, né, indica a alegria de provar e experimentar as delícias do ato sexual. Salomão via em sua esposa frutos. Outra coisa que Salomão, ele via na sua esposa, a Sulamita, no versículo 14, diz assim: existe nardo e açafrão, canela e jasmim azul, e todas as espécies de incenso. Há também mirra e aloés e outras plantas perfumadas. Ou seja, fragrância, a esposa precisa estar preparada, perfumada, arrumada, para encontrar o seu esposo, para se tornar atraente para ele. A Sulamita, ela se preparou para aquela noite, com aromas especiais, incensos, perfumou. Salomão, ele refere-se à sexualidade dela e quão maravilhosos são os aromas em meio às carícias da relação. Então isso é importante, a esposa cuidar do seu corpo, se arrumar, se perfumar. Salomão também, ele viu na Sulamita, fonte. No capítulo 4, 15, diz assim: você é a fonte do meu jardim, a corrente de água doce, o ribeirão que corre dos montes do Líbano. Ou seja, a resposta sexual da esposa, ela é comparada a águas vivas, refrescantes, deliciosas para o esposo. Então, o esposo, Salomão, ele viu, ele encontrou em sua esposa essa fonte. E a Bíblia ensina que o prazer sexual, a satisfação sexual, ela deve ser mútua. Essas águas, essa fragrância, essa fonte, deve ser desfrutada pelo casal. É aquilo que nós dizemos, quando nós casamos para fazer o nosso esposo, a sua esposa, no caso, a minha esposa, feliz. E a minha esposa se casou para me fazer feliz. Então, eu devo fazer com que dentro de mim, ou de mim, jorre rios, águas vivas, refrescantes, deliciosas, para minha esposa e vice-versa. É fundamental que o esposo ele possa sempre ver algo em sua esposa que ele possa fazer com que ele se sinta-se atraído por ela. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo nós voltaremos com o programa Momento com a Família, falando hoje, venha ao meu jardim, sobre a intimidade do casal. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Ok, estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando hoje sobre a sexualidade do casal, a intimidade do casal. O tema, venha ao meu jardim. Estamos tomando como base o livro de Cantares, no capítulo 4 e 5, Cantares de Salomão. Falamos sobre a atração, o que é importante na vida do casal, tanto do ponto de vista da esposa, o que é que ela deve fazer ou criar para atrair o seu esposo, e vice-versa, né? E agora nós vamos também falar sobre exatamente que o prazer sexual, ele baseia-se na atitude da esposa em relação ao marido, né? É importante. O prazer sexual, ele baseia-se na atitude. A atitude que a esposa ela toma em relação ao seu marido. Por exemplo, vamos ver a Sulamita, no capítulo 4, versículo 16, ela se expressou, a atitude dela foi uma atitude assim de receptividade. Ela diz assim no capítulo 4, 16 de Cantares,
ela diz assim: levante-se, vento norte, venha, vento sul, sopre sobre o meu jardim e encha o ar de perfume. Deixa que o meu querido venha ao seu jardim e coma as suas melhores frutas. Então, a atitude da Sulamita, ela foi uma atitude assim de convite, de receptividade, nunca de rejeição. Quando ela diz assim, levanta-te e vem. Aqui exatamente revela o quanto ela desejava seu marido, seu esposo, ter intimidade com ele, ter relação com ele. Ela desejava, ela tinha vontade, né? Quando ela dizia assim, para que se derramem seus aromas, né? Aqui refere-se à entrega sexual total ao seu marido. Ela não colocava condições, imposições, trocas. Não. Ela era espontânea, né? Quando a atitude que ela dizia assim, coma dos seus frutos excelentes. Aqui demonstra exatamente o desejo de que seu marido ele possa desfrutar com as carícias da relação a dois. Então, a atitude da esposa e do esposo para com o outro na relação sexual, na intimidade do casal, é fundamental para que essa relação ela seja uma relação harmoniosa. Outro fator importante, a aceitação, gente. O prazer sexual, ele deve ser baseado na aceitação da satisfação sexual e unidade marido e esposa. Tem que haver a aceitação dos dois, né? Lá em Cantares, capítulo 5, versículo 1, diz assim, já entrei no meu jardim, minha noiva, minha querida. Estou colhendo mirra e outras plantas perfumosas. Estou comendo meu favo de mel e bebendo o meu vinho e o meu leite. Então, o prazer sexual, ele deve ser baseado na aceitação mútua. Os dois devem aceitar, devem compartilhar. É uma troca, onde há receptividade para ambos. É uma experiência a dois. Portanto, o prazer deve ser a dois. Quando ele diz, minha mirra com a especiaria, meu favo com mel, meu vinho com leite. Essas expressões de Cantares de Salomão exatamente revelam que o casal deve obter satisfação plena e mútua na relação sexual. Os dois devem trabalhar, os dois devem se esforçar para que isso aconteça da maneira fantástica, maravilhosa, como eu falei no começo. Agora, para que aconteça uma satisfação mútua, é necessária uma comunicação aberta, gente. Porque nós sempre falamos que a comunicação ela é importante em todas as áreas da vida, e principalmente na área sexual. Tem muitos casais que conversam em todas as áreas. Conversa acerca do comércio, conversa acerca do carro, das crianças, dos filhos, mas na área da intimidade eles não conversam, não se interrogam. Então é importante que exista algumas interrogações. Por exemplo, é importante que o casal possa assim perguntar, existe algo que eu esteja fazendo em nossa relação que revele egoísmo? O marido pode perguntar para a esposa, eu estou fazendo a minha atitude para com você durante a relação sexual, você acha que eu estou me tornando egoísta? Existe, por exemplo, algo que você gostaria que eu fizesse para torná-lo ou para torná-la mais feliz e mais realizada na área física? Será que eu estou, de alguma forma, ofendendo a você? Você está satisfeita ou você está satisfeito com nossa comunicação verbal sobre a nossa vida sexual, nossa vida afetiva? Então, será que na vida íntima do casal existe comunicação? Vocês são abertos
Ou você aceita qualquer condição sem poder se comunicar, que não gosta, que não quer, que não está interessado nisto? Temos que ser sinceros. O prazer sexual, veja bem, ele é baseado na aprovação de Deus. Temos que ter o carimbo de Deus. Precisamos que Deus aprove, ou seja, o relacionamento, eu digo sempre, o relacionamento que cada um tem com Deus é a cola que une o casal. Ou seja, a nossa relação não deve ser apenas no plano horizontal, carnal. Não. Ela tem que ser primeiramente com Deus. Nós primeiro estamos bem com Deus. Nossa relação deve estar primeiramente com Deus, que é exatamente a cola que une o casal. Aí sim, depois dessa relação com Deus, aí sim, Deus, homem e mulher, formam exatamente o cordão de 3 dobras, que está lá em Eclesiastes 4:12, que não se quebra tão depressa. Isso é fundamental. Nós vamos ver lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, que diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Ou seja, o sexo dentro do casamento, ele é honroso, ele é abençoado por Deus. Dentro do casamento. Cantares 5:1 diz: comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Provérbios 5:19 diz assim: embriaga-te sempre com as suas carícias. Então, este é exatamente o amor romântico que Deus planejou para o casal. Porque o sexo é santo. Porque Deus que criou o sexo também é santo. Agora, uma coisa fundamental que eu preciso falar com vocês agora. Desculpa. Toque a alma antes de tocar o corpo do seu cônjuge. O sexo, ele não envolve apenas o corpo. Você precisa entender isso. Mas também as emoções. E isto significa que a experiência sexual, ela é física e emocional ao mesmo tempo. Estados emocionais negativos prejudicam o bem-estar nessa área da vida. Ou seja, um casal, por exemplo, que está deprimido, um casal que anda irritado, com sentimentos de inferioridade, isso torna-se maus parceiros sexuais. Lá em Gênesis 2:25, diz assim, que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Porque o casamento, gente, é nudez. Não apenas física, mas de alma e espírito. Quando nós nos expomos intimamente. O ato sexual, ele cria um misterioso e singular elo de uma só carne. Nós vimos lá em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem, pai e mãe, e une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O ato sexual, gente, ele envolve não somente o físico, como eu falei, mas envolve as emoções e a psique. A relação sexual, além de tudo, e que eu acho fantástico, é que a relação sexual é um ato que une vidas. E uma união de vida significa casamento. Por isso que Deus planejou o sexo para o casamento, porque o sexo, ele une vida. Então, nós temos que nos despir-se, não só fisicamente, mas espiritualmente. Lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 15, diz assim, não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. O que é despir-se espiritualmente?
No despir-se espiritualmente, está aberto, nu espiritualmente falando, isso estabelece exatamente a devoção em conjunto, na oração compartilhada, na fé vivida a dois. Ou seja, vocês vão para a cama, mas vocês vão em paz espiritualmente, vocês há aquela devoção, aquele compartilhamento de fé. Os dois vivenciam a mesma fé. Você despir-se também intelectualmente. Não se envergonhavam. Conhece-se intelectualmente da maneira inteligente, de maneira inteligente. O que é a nudez intelectual? A nudez intelectual é igual à nudez da alma. Caracteriza-se por um diálogo aberto, aquilo que eu falei. Toque a alma com palavras, com toques. Porque um desejo mútuo em compartilhar interesses e opiniões é preciso estar em acordo. Isso é despir-se intelectualmente. A nudez intelectual que caracteriza por aquele diálogo, que quando você diz, você está linda, eu te amo, são palavras que tocam a alma, você despir-se intelectualmente, você despir-se emocionalmente. Eu falei que o sexo ele não é só físico, ele é emocional, ele mexe com as emoções, mexe com a psique. E o que é o despir-se emocionalmente? Lá em Gênesis 2, 23, diz assim, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Despir-se, gente, emocionalmente, é você tocar a alma. Aqui o casal, eles compartilham seus sentimentos, suas alegrias, suas tristezas, suas dores, seus sonhos. Aqui, no emocionalmente falando, eles choram juntos, eles riem juntos. Isso é despir-se emocionalmente. E por fim, é despir-se fisicamente. É aquilo que toca primeiro a alma, para depois tocar o físico. Gênesis 2:23 diz assim, 2:23, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Antes de Adão tocar, ele admirou, ele olhou, ele falou. No casamento, marido e mulher, despe-se a nudez fisicamente e se conhece o corpo e toda a sua anatomia e se toca. Isso no casamento. Nós podemos realmente conhecer a anatomia um do outro, se tocar no casamento, porque assim foi que Deus determinou, foi assim que Deus estabeleceu. Então, que você possa desfrutar um relacionamento harmonioso com seu cônjuge, vendo a importância de tocar primeiramente a alma. A mulher se excita pelo ouvir e o homem pelo ver. O homem precisa ver a mulher, a sulamita, precisa ver algo que atraia nela, que seus olhos possam sentir vontade, desejo de possuí-la. A mulher, por outro lado, ela se excita pelo ouvido. Ela gosta, ela se excita em ouvir palavras bonitas, em ser abraçada, em ser beijada. Então, antes de você tocar o corpo, toca a alma da sua esposa. E você vai ver a diferença que vai fazer nesse relacionamento. Deus te abençoe. Deus te ajude. Que você possa viver uma vida sexual ajustada. Porque o sexo no casamento, ele é o termômetro da harmonia do seu relacionamento. Se a sua temperatura íntima está a nível normal, você tem uma relação sexual agradável e satisfatória. Mas se o termômetro ele está
com a temperatura baixa, significa que vai mal o seu casamento. Que Deus abençoe, que você possa realmente entender e procurar realmente viver uma vida íntima, satisfatória e agradável para ambos. Estamos chegando ao final do nosso programa, Momento com a Família. Queremos agradecer nossos amigos e irmãos telespectadores do Canal 38, mas nós vamos orar por você. Vamos orar para que Deus abençoe a sua vida, relacionamentos, seu relacionamento íntimo, que Deus faça realmente com que vocês cresçam, vocês realmente cresçam em alegria, em desfrutar esse prazer, esse presente do casamento, a coroa do casamento, que é o sexo para o casal. Deus abençoe, vamos orar por vocês. Maravilhoso Deus e Pai, nós te adoramos, Pai, a Ti, nesse momento, nessa oportunidade, ó Senhor, e que aqui juntos estivemos falando, Senhor, da intimidade do casal. Meu Deus, que peço, Pai, para que Tu abençoe todos esses casais, Senhor Deus, esses que ouviram a Tua palavra, Senhor. Que Tu possa abençoar, meu Deus, conceder a eles graça, sabedoria no relacionamento íntimo, Senhor. Que eles possam crescer, multiplicar, ó Deus, dentro da Tua vontade, Pai, porque só assim, com a Tua presença, Deus, nós podemos desfrutar do presente, da intimidade, do casamento que Tu pensou para o casal. Pai Santo e amado, assim fica conosco, abençoa. Nós te pedimos, Pai, essas bênçãos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar.